A seguir, Hora da Notícia. A campanha das entidades empresariais de Passo Fundo contra o voto nulo nesta eleição é assunto do quadro Fatos de hoje. O desafio de jovens que saem da casa dos pais em cidades pequenas e vêm para Passo Fundo para estudar. Na série sobre atletas e equipes apoiadas pela UPF, hoje vamos conhecer a história do triatleta Thiago Pérez. E ainda vamos lembrar a época da imponência das bandas escolares. Quem participou destes momentos tem saudade e muita história para contar. Hoje é sexta-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. É hora da notícia. A gente começa o programa de hoje falando sobre desafios. Temos muitos todos os dias, não é? Mas imagine só, sair de casa para encarar uma vida nova quando se é jovem e acostumado com a proteção dos pais. Essa é a realidade de muitos que chegam em Passo Fundo para estudar. E a UPF é parceira para ajudar os alunos nesta situação. Trocar o sossego do campo pelo movimento da cidade não foi assim tão fácil para Franciele. Ela está em Passo Fundo há 3 anos, mas morou a vida toda no interior de São Luís Gonzaga, na região noroeste do estado. Uma escolha que rendeu novas experiências e muitos desafios. Quando a gente fica doente, meio gripado, é ruim, né? Não ter a mãe do lado para te dar um remédio. E também o que eu estranhei é a questão dos ônibus, sempre muito cheio, né? Como eu moro aqui no centro, tinha muito barulho no começo, né? E foi meio difícil. Como eu disse, morava no interior, tudo tranquilo, né? Chegar aqui, me acostumar com o barulho, me acostumar com a cidade, me acostumar com as pessoas. O Jean tem uma história parecida. Ele saiu de Ibiaçá em dezembro do ano passado e veio para cá porque conseguiu um estágio. E se ele achava que o maior desafio era sair de casa, nem imaginava o que vinha depois. Bom, o desafio está sendo fazer comida. Então, eu trago algumas coisas de casa, como, por exemplo, feijão, risoto, massa, lentilha, esquento durante a semana. E algumas coisas, obviamente, eu tive que aprender a fazer. Eu me mudei para cá sem nunca ter feito uma miojo na vida. Hoje eu já sei fazer bife, eu faço massa, eu consigo me virar aos poucos. Muitos estudantes têm histórias parecidas com a do Jean e da Franciele. A diferença é que tem muitos casos onde os alunos acabam se deprimindo com essa situação. É o que se vê todos os dias no SAIS, o setor de atenção ao estudante. É que grande parte dos que buscam ajuda são aqueles que vêm de fora para morar em Passo Fundo. A cidade é nova, eles conhecem poucas pessoas, têm alguns amigos, mas daí esses amigos também estão fazendo cursos, não tem como ficar o tempo todo com eles. E aí eles saíram da casa dos pais, são jovens, não sabem bem se é esse o curso que querem, então ficam um pouquinho perdidos aqui. O serviço é de graça e disponível para todos os alunos da UPF. A gente procura acolhê-los na medida do possível, então para ver o que está acontecendo, quais são as perspectivas, se estão com saudade de casa, como é que eles podem lidar com essa saudade, como é que os pais podem ajudá-los também, se moram sozinhos, dividem apartamento, enfim, a gente faz todo esse trabalho de acolhimento e de ver qual que é a real demanda do aluno. Ter a família acompanhando o processo torna tudo mais fácil. Tanto a Franciele quanto o Jean falam todos os dias com os pais. E o que facilitou o acesso foi a internet. A família ela pode, então, vir aqui conhecer aonde é que o estudante realmente está estudando, como é a instituição sempre recebe os familiares, conhecer o ambiente onde esse aluno vai morar, com quem que vai morar. E, claro, e aí tentar mostrar, né, para os filhos, esses pais principalmente, então que eles estão em fase de crescimento, tentar dar o máximo de apoio, porque para os pais também é muito difícil. Com ajuda, essa fase, que é importante, pode ficar muito mais leve. 100% aprovado, eu já brinquei até com a minha mãe algumas vezes, eu não volto mais para casa agora, eu sou um cidadão passofundense. Entidades empresariais de Passo Fundo também se unem pela campanha do Voto Consciente. Assunto do quadro Fatos de hoje. Zumara.
Entidades empresariais de Passo Fundo, como a CISA, CDL, Sinduscom, Sindilojas e Sindicato Rural, assinam uma campanha pelo voto consciente. Não se anule, vote. É o slogan que norteia a campanha das entidades. O objetivo é mostrar que voto branco ou nulo não são considerados válidos, mas podem interferir no resultado da eleição. E talvez o candidato que você quer que vença não consiga se eleger porque você votou em branco ou anulou o voto. Voto branco ou nulo pode mudar uma eleição e o resultado pode não ser o melhor. A campanha das entidades de Passo Fundo está em consonância com a do Tribunal Superior Eleitoral, que também faz um apelo pelo voto consciente. E nesse aspecto, o que importa é estar bem informado e ciente do valor que tem o seu voto. Vai deixar passar esta oportunidade em branco? Está certo. Obrigada, Zumar, e até amanhã. Até amanhã. E depois do intervalo, a época da imponência das bandas escolares. Quem participou destes momentos tem saudade e muita história para contar. A gente mostra já já. A consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018 vai ser liberada a partir das 9 da manhã de segunda-feira. Esse lote também contempla restituições residuais dos anos de 2008 a 2017. O crédito bancário será feito no dia 17 de setembro. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone. O número é o 146. E o fim de semana deve ser de tempo seco e temperatura que pode passar dos 25 graus. Confira mais na previsão. A previsão do tempo para o sábado em Passo Fundo é de sol com nuvens predominando no decorrer do dia. Temperaturas altas, mínima na casa dos 13, máxima que chega a 28. O domingo terá céu nublado em Passo Fundo e o calor continua. Não tem chuva. Mínima de 13, máxima que chega a 29 graus. Até o dia 5 de outubro estão abertas as inscrições para o Interação UPF 2018. O evento acontece nos dias 23, 24 e 25 de outubro aqui no Campus 1 da Universidade. Durante o Interação, alunos de ensino médio da região e até de outros estados têm a oportunidade de conhecer a estrutura e também os profissionais que trabalham na instituição. As inscrições podem ser feitas pelo site upf.br/interação. Foi através de gincanas na escola e também do ciclismo que Thiago Pérez começou a carreira de triatleta. Hoje, ele é especialista em provas de longa distância. Conheça um pouco mais sobre essa história na série de reportagens que estamos apresentando nas sextas sobre os atletas e também equipes apoiadas pela UPF. Ser atleta é superação, empenho e disciplina. Superação por querer se desafiar, né? Por estar sempre em constante evolução. Dedicação por ceder horas do dia, o afastamento da família. E disciplina para poder encarar toda essa rotina, né? De manhã, tarde e noite, de trabalho, estudo e treinos, né? Thiago Pérez começou a praticar esportes desde muito cedo e teve na família, o pai militar e a mãe empregada doméstica, o maior incentivo para que pudesse construir uma trajetória da qual ele se orgulha. Meu pai é oficial da brigada e sempre foi atleta também e sempre incentivou a prática de esporte. Em 2008 eu fui para o Exército Brasileiro, onde eu comecei a ser atleta de fato durante 4 anos. Eu venho de uma cidade pequena, sou filho de policial militar, empregada doméstica, né?
comecei a trabalhar desde muito cedo, fui militar do Exército, agora acadêmico da Universidade de Passo Fundo, e poder conciliar a vida acadêmica com a vida esportiva e a vida profissional realmente me causa um orgulho gigante. Ele é natural de Getúlio Vargas, pequeno município que fica a 50 quilômetros de Passo Fundo. E esse foi um dos primeiros obstáculos enfrentados. Com certeza o fato de morar numa cidade do interior, né, uma cidade com apenas 16 mil habitantes, até conseguir realmente ingressar nesse circuito de grandes provas aí requereu muito trabalho, muito empenho. E mesmo diante das dificuldades, ele possui uma lista extensa de conquistas, entre elas a participação no campeonato Ironman na Argentina, no campeonato Tucumbre na Cordilheira dos Andes e no campeonato catarinense de corrida e aventura. E as competições não param por aí. Nesse ano eu ainda tenho 3 grandes provas. Uma é a Expedição Extremo Sul, maior ultramaratona de praia do mundo, com 235 quilômetros, né, e com tempo limite de 54 horas. Posterior a isso, o FODAX-Man, que é considerado o triatlo mais extremo da América do Sul, onde eu vou nadar 3,8 km, pedalar 180 km e correr mais 42, tudo isso na região de montanha de Santa Catarina, onde apenas 50 atletas que foram selecionados do Brasil inteiro através de avaliação curricular vão disputar essa prova. E para encerrar o meu ano, em dezembro eu corro em Pucón, no Chile, uma outra maratona de montanhas, que é o Eucruz, onde é uma prova disputada em 3 dias, onde eu vou subir 2 vulcões, enfrentar temperaturas negativas, neve, altitude. E a participação em todos esses eventos servem como preparação para um desafio maior que Thiago tem no ano que vem. Em fevereiro de 2019 eu pretendo escalar o Aconcagua, uma das 7 maiores montanhas do mundo e a maior montanha da América do Sul, com 6.986 mil metros de altitude. A Semana da Pátria é um momento em que as escolas trabalham questões de cidadania e símbolos pátrios. O 7 de setembro tem por tradição os desfiles nas ruas. Em décadas passadas, o auge das apresentações ficava com o glamour e a imponência das bandas escolares. Quem participou destes momentos tem saudade e muita história para contar. A Nívia Marafon é apaixonada por música. Pode ser que esta paixão tenha surgido por causa do avô, Claro Pereira Gomes, regente de uma das primeiras bandas de música em Passo Fundo. A Nívia estudou em 4 escolas da cidade, IE, Notre Dame, Bom Conselho e Enave. E quando o assunto envolve música e escola... Era tudo, era bonito. Não era só as bandas, eram as apresentações, os desfiles. Eu morava ali do lado do Altar da Pátria, então todos os diretores de escola iam para lá, na sacada da frente, porque enxergava o Altar da Pátria ali, né, e os desfiles bem. E eu, às vezes, é que não ficava na frente, porque não havia lugar para todo mundo. Lembranças que também fazem parte da vida do Nino. Era uma coisa que fazia parte do cotidiano da gente. Era efetivamente um... O que era isso para você, participar de tudo isso? Era uma emoção, né? Você conseguir entrar na banda, era a glória, assim, né? Lembranças que também trazem orgulho para Maria do Carmo. A escola, assim, era representada através desses integrantes. A avenida... Nossa, vibrava quando entrava as bandas. E lembranças com voz de pertencimento para o Marco. Demonstrar o carinho pela escola, que a escola era a tua segunda família, era o uniforme que tu apresentavas. As bandas escolares fizeram muita gente sair de casa para ver um espetáculo nos desfiles nas ruas, principalmente na Semana da Pátria. Foram épocas de ouro para as escolas do país inteiro. Eu sinto falta da banda. Eu sinto falta de cantar o hino nacional na escola. O início das bandas no Brasil talvez seja datado com a vinda de Dom João VI, que chegou acompanhado com uma banda de música. Resumidamente, depois disto vieram as bandas militares e a partir da República surgiram as bandas escolares. Um movimento que foi crescendo e que contagiou muitas pessoas. Na década de 1970, no Senave, o Marco foi mor da banda.
Era uma ansiedade de todo jovem estudante daquela época. Para você entender melhor, a escola dele foi fundada em 1929. Era a escola complementar. Depois passou a Enoque, estes que estão aí, desfilando. Mais tarde, teve o nome de Senave e então passou a ser Enave. E a banda da qual eu fui mor, que era do Senave, né, ela era exclusivamente percussão. Era em torno de 73 instrumentos. Também na década de 1970, a Maria do Carmo foi da banda da Escola Bom Conselho. Um glamour na época você participar da banda. A banda tinha uniforme escocês. Foi formada em 1965 e terminou em 72. E eu participava não só como mor, como auxiliar, mas até na compra do instrumento. Começou a encarecer muito. A gente não conseguia pessoas profissionais que arrumassem os instrumentos. A escaleta, com mais de 40 anos, está um pouco danificada e é só por isso que não toca mais. Isso aqui, ela não dá o som. Fazer parte da banda da escola para o Nino era mais que orgulho. A relação dele com o Iê foi muito intensa. O avô foi professor, o pai também foi aluno e ele cresceu levando no peito o nome da escola. Olha ele aí, fazendo parte do pelotão na banda mirim. Eu comecei a estudar no IE em 1951. Nesse ano já tinha uma banda. E essa banda eram as crianças de aventais brancos, né? E se tocava aleatoriamente, cada um tinha um tamborzinho e saía batendo rua fora. Essa foi a primeira experiência de banda. Depois, mais adiante, e daí era uma banda que tinha clarins, tinha vários instrumentos de sopro, tinha muitos tambores, e daí eu tocava caixa. Das escolas mais antigas, a Protásio Alves é a única que tem banda. E o orgulho em fazer parte disso tudo não é coisa só do passado, não. O sentimento é bem evidente na Ellen. E quando chega no dia 7 de setembro, a gente quer mostrar que a gente conseguiu. A gente quer fazer bonito para que todo mundo veja e pense assim, olha, o pessoal do Protásio levou a sério. A banda foi reativada em 2016 e teve o empenho dos alunos. A gente foi direto para o sinal, a gente arrecadou para os uniformes, a gente conseguiu trocar as peles dos instrumentos. Você pensa em resgatar o civismo, o patriotismo e a banda puxando uma escola envolve muito tudo isso. O que eu lembro é que a gente aprendia os hinos, respeitava a bandeira. Por exemplo, no IE tinha semanalmente, na sexta-feira, um hasteamento da bandeira nacional na frente do colégio. No IE encontramos alguns uniformes que materializam um pouco esta história. Todas as escolas metodistas do Brasil, as 5 escolas que tem no Rio Grande do Sul, todas tiveram banda. Mas para o Rubem, que está há 18 anos na rede metodista, a banda não é coisa do passado. A ideia, talvez para 2019 ainda, nós já contratarmos alguém que tenha experiência em banda marcial para que a gente consiga ir retomando essa questão da banda. Além dos desfiles tradicionais das comemorações na Semana da Pátria, as bandas se apresentavam em eventos importantes no local ou fora da cidade. E as pessoas vindo, porque todos os percussionistas eram muito bons. Foi muito gratificante para mim. Um tempo maravilhoso da minha vida. Essas foram as informações de hoje. Se você perdeu alguma reportagem ou quer rever as nossas principais notícias, hoje, amanhã e domingo tem o programa A Semana. Nós voltamos na segunda. Até lá!